A paz do Senhor. Meu nome é Geisel de Paula e nós estamos aqui no podcast Relatos da Construção. Hoje, com muita alegria, nós recebemos o pastor Jeremias Borges de Souza, pastor de um dos nossos maiores setores aqui na Zona Leste de São Paulo, setor 7 de Guaianazes, e ele veio aqui dar o seu depoimento, o seu testemunho no podcast Relatos da Construção. Pastor Jeremias, a paz do Senhor, tudo bem com o senhor? Pastor irmão Geisel de Paula, Deus Amém. abençoe a todos os irmãos que nos acompanham, irmão Paulo que está na técnica, né? Isso. E a todos os irmãos que estão trabalhando aqui, essa mídia aqui está bombando. É verdade, pastor, é verdade. Esse é o clichê do pastor Jeremias, né? Estamos aqui nos novos estúdios da Rádio Belém, né? E estamos aqui para pegar o depoimento do pastor Jeremias. Pastor Jeremias, o senhor praticamente cresceu, né? Teve a sua juventude aqui nas dependências do templo na Cotegipe, na Conselheiro Cotegipe, nosso já antigo templo. Quando foi que o senhor percebeu que a casa já estava se tornando pequena para as demandas da nossa instituição? Olha, irmão Geisel, eu tenho boas e maravilhosas lembranças lá da Conselheiro Cotegipe. Na época da nossa adolescência, né, com os 17 anos, e naquela época, eu me lembro, os congressos da mocidade fechavam a rua. Isso, eu me lembro. Nós tínhamos 3 telões, um na entrada do templo, um na garagem e outro no refeitório. Então, naquela época, para as festividades, já era um templo pequeno. A gente ficava assombrado porque é um templo grande, né? A Assembleia de Deus ali na Conselheiro Cotegipe é um templo grande, enorme. Mas nas festividades, sempre círculo de oração, mocidade. Então, naquela época a gente já ficava assim com dificuldade nas festividades, não é? E questão também do estacionamento. Sim. E eu me lembro que a rua parecia formigueiro. Departamento de Trânsito fechava as 2 laterais ali e era um formigueiro realmente. Então, naquela época, o senhor já imagina, né? Nas festividades, o templo já era pequeno. É verdade, é verdade. Aí o senhor pegou o final da sua adolescência, sua juventude, sua mocidade, o senhor se casou, né? E depois começou a trabalhar na igreja, né? Na tesouraria. E como é que o senhor desenvolveu o seu trabalho na tesouraria da igreja durante esse período da construção, já pegando esse período da construção do novo templo? Por bondade de Deus, do nosso pastor, e a convite do pastor Joel Freire, o ano de 1991, eu comecei a trabalhar na administração. Isso há 32 anos atrás. E naquela época, logo não demorou muito, o nosso pastor já tinha esse desejo de um novo templo, de um espaço maior para a igreja. Na década de 90. Na década de 90. Uhum. E Deus preparou este terreno aqui, que na verdade era a fábrica e distribuidora Tapetes e Carpetes Bandeirantes. Isso. Então nós acompanhamos a compra. Eu e o meu cunhado, pastor José Roberto, por muitas vezes viemos aqui no escritório do Tapetes Bandeirantes efetuar os pagamentos das parcelas da compra do terreno com os cheques. Uhum. Então nós acompanhamos todo esse trabalho. Me lembro perfeitamente quando ainda existia o prédio antigo do Tapetes e Carpetes Bandeirante aqui. Uhum. Então, naquela época, o saudoso pastor Valdir Nunes Bícego Sim. desenhou lá na Conselheiro Cotegipe, ele fez na verdade, ele desenhou um quadro, um organograma de doações, de parcelas, como é que nós íamos pagar, quanto cada irmão ia dar uma parcela. Então, tudo isso aí está muito vivo na minha memória. O negócio do pastor Valdir era realmente tabela, gráfico. Ele era engenheiro, isso, né? Ele era engenheiro por formação. Uhum. Então, o saudoso pastor Valdir, ele falava o seguinte: irmãos, a matemática não erra. Então, ele era muito prático e ele desenhou uma maquete, eu creio que deve ter fotos daquela maquete, de doações, ele dividiu em parcelas, foi uma coisa extraordinária. Então, a gente olhava aquilo
era uma coisa assim que enchia os nossos olhos. E o prédio antigo do Tapetes Bandeirantes ainda estava de pé aqui. Tá. Então, quando a igreja comprou, ainda demorou um pouco para fazer a demolição, para preparar o terreno. Isso. Então, Para foi pagar o tudo terreno, né? para Acho pagar que também. foi 4 anos, se não me falha a Foi memória. mais de 4 anos. Mais de 4? Mais de 4 anos. Eu não Uhum. sei agora de memória quanto tempo foi, mas foi um período longo. Uhum. E graças a Deus, Deus nos deu graça, o nosso pastor vice-presidente, a diretoria, sempre trabalhando com muito cuidado, com muito zelo, e principalmente os irmãos, os membros, cooperando e acreditando e investindo no projeto. Sim, sim. Pastor, o senhor é conhecido por ser otimista, né? O senhor está sempre de bom humor, isso é notório na sua personalidade. Mas durante todo esse processo, esses 20 anos, nem mesmo durante a pandemia, que tudo se fechou aí, não lhe veio algum receio de que essa obra não vingasse? Não, sinceramente eu nunca tive esse pensamento. E também, claro, a época da pandemia, eu me lembro que o ano de 2019, 2020, né, nós fizemos aqui praticamente o ano inteiro, a primeira segunda-feira do mês, era a câmera e tinha alguns irmãos que nos ajudavam aí, as mensagens gravadas, Sim, mas a gente sempre acreditando que Deus estava no controle. E embora a obra deu assim desacelerou, sim, mas ela não parou. sim. Ela continuou devagarinho e eu penso que o otimismo ele faz parte da nossa vida, né? Nós temos que ter esse, como diziam os gregos diziam que o Deus interior do homem é o otimismo. Então, nós temos que ter esse otimismo, porque eu me lembro, e é uma passagem bíblica, quando Jesus atendeu o chamado de Bartimeu, um homem que era cego, ele clamou, pediu, chamou por Jesus, e Jesus parou para atender aquele homem e falou para os discípulos, vão lá buscá-lo. Porque tinha gente mandando ele se calar. Os próprios discípulos, né? É, Falaram, mestre, esse homem está gritando, olha, vamos... é, E Jesus parou para atender aquele homem, e uma coisa que nos chama a atenção, que Jesus falou para os discípulos, vão buscá-lo, e quando eles chegaram diante de Bartimeu, disse assim, tem bom ânimo, que o mestre está te chamando. uhum, Então, o bom ânimo faz parte da nossa caminhada, o otimismo tem que fazer parte da nossa caminhada. é verdade. Eu costumo dizer, pastor, que existem duas maneiras de ver esse copo. É, Meio cheio ou meio ou meio vazio. vazio, Né? Eu prefiro dizer que ele está meio cheio. Né? exatamente. Então, o otimismo ele vai nessa pegada, né? Porque, assim, a questão de sonhar e ter otimismo, o sonho, se você sonhar grande ou pequeno, dá o mesmo trabalho, é a mesma expectativa, então é melhor sonhar grande. É verdade, é verdade. E qual é o seu sentimento, pastor, ao ver essa casa praticamente finalizada, concluída, como nós vemos hoje? É uma alegria, é uma satisfação, é um sonho sendo realizado do nosso pastor, da diretoria da igreja, de muitos irmãos. E quando nós contemplamos esse nono andar, a mídia, Sim, nós vemos a importância que a mídia tem, principalmente hoje, nas redes sociais, na proclamação do evangelho, na transmissão da palavra. Então, quando a gente olha para esse prédio, só vem um sentimento no nosso coração: a gratidão a Deus, porque Ele nunca deixou de abençoar esta obra. é verdade. Sempre no controle, né, pastor? Sempre no Sempre no controle. E a nós, a gratidão a Deus, ao nosso pastor, que sempre foi um homem otimista também. Nosso pastor sempre com muita fé e otimismo. Sim, E isso acaba transferindo para a gente, é uma coisa que transmite, né, o otimismo. Se você andar com contagia, pessoas... né? É contagiante. Se você andar com pessoas pessimistas, É, a probabilidade de você se tornar um pessimista é grande. é, Então, quando a gente anda com pessoas otimistas, a gente se torna otimista. é verdade. E que mensagem que o senhor gostaria de deixar para esta nova geração que alguns deles nem acompanharam muito a Cotegipe e hoje têm a oportunidade de desfrutar desse novo espaço, desse novo ambiente, desse novo tempo da nossa instituição?
que saibam aproveitar, como nós aproveitamos muito bem o templo da Conselheiro Cotegipe, para adorar a Deus, vigílias, congressos. Participamos lá de grandes trabalhos, onde nós podemos ver salvação de almas, cura, libertação, Batismo. milagres. Então, nós desejamos que essa nova geração contemple com os olhos da fé e a gratidão tudo o que está sendo feito e o que está sendo terminado. Porque no dia 15 de novembro, para a glória do nome do Senhor, nós estaremos aqui juntos inaugurando esta casa de oração. É um templo grande, é um templo bonito, cheirando a tinta, mas continua sendo casa de oração. Portanto, que os nossos filhos, os nossos netos, esta geração, desfrute das bênçãos de Deus nesta casa, que glorifiquem a Deus, que exaltem ao Senhor e que estejam unidos com o único propósito de adoração ao Senhor. Amém. É isso. Você é o nosso convidado. Dia 15 de novembro, estaremos todos aqui juntos, inaugurando este espaço para adoração do Senhor nosso Deus. À tarde já estaremos aqui, a partir das 14 horas, na Cotegipe, com uma grande caminhada para cá, né? Às 15 horas haverá um grande culto de inauguração aqui, onde essa casa será consagrada ao Senhor, que esse espaço é para o Senhor nosso Deus. Este foi o podcast Relatos da Construção. Hoje eu conversei aqui com o pastor Jeremias Borges, nos deu aqui o seu depoimento sobre o seu testemunho sobre a construção do novo templo da nossa instituição. Deus abençoe você, em nome de Jesus.